Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o desespero da elite aristocrática socialista, percebendo que perdeu essa parada. Eles perderam, eles já sabem que perderam, que checkmate, né? Eles não têm o que fazer. Vão ter que sacrificar o bode careca da sala, não tem alternativa. Olha só como é que tá a choradeira do pessoal aqui, ó. Para lavrar a afronta, o cerne do problema não é o indivíduo Alexandre de Moraes, é o Brasil que se vê retratado como indigno, como país sem lei ou ordem legítima. Exato! Porque o Alexandre de Moraes desrespeitou a lei brasileira. Quem fez isso aqui foi o Alexandre de Moraes. Vocês estarem chateados agora com os Estados Unidos, com essa lei Magnitsky sendo aplicada, é um absurdo completo. É igual os oligarcas lá russos, chateados que é um absurdo a maneira como os Estados Unidos tratam os oligarcas russos que roubam pra caramba aqui, que maltratam o próprio povo, que torturam, que jogam gente da janela e coisa e tal. Pois é, o problema é eles fazerem essas coisas, não é os Estados Unidos estar querendo impor os direitos humanos aqui no Brasil, né? Ou seja, esse pessoal, eles estavam tão tranquilos, achando que eles tinham o domínio da situação, conseguimos destruir a direita, destruímos a direita, agora é tudo nosso, nós podemos fazer qualquer coisa. E agora eles perceberam que não tem jeito, a via política vai voltar para assombrar esse pessoal. Eles estão vindo isso daqui no sentimento de que não que o Brasil vai ficar do lado do Alexandre de Moraes, o Brasil vai ficar do lado do Lula, vai até ajudar o Lula. E não vai não, meu amigo. Eles estão percebendo que eles estão numa roubada. Essa notícia foi sugerida por Mais Perdido que o Governo Lula, Tigresa VIP, Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal está preocupado, por quê? Porque eles queriam que os Estados Unidos sancionasse o Brasil. Eles estavam vendo, eu falei para vocês, o caso do efeito Canadá, em que as sanções dos Estados Unidos contra o Canadá acabaram gerando uma onda popular de apoio na esquerda. Então eles estavam mesmo querendo comprar briga com os Estados Unidos, né? Eles queriam mesmo brigar com o Trump. Não é à toa que abriram inquérito contra o Eduardo Bolsonaro e esse tipo de coisa, porque eles queriam mesmo a briga. Só que o temor agora deles é o seguinte, que o Alexandre de Moraes, ninguém gosta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, só a elite aristocrática queria ele lá como... aliás, nem a elite aristocrática gosta dele, tá? Queriam ele porque ele é um bom jagunço, né? Um cara que tem ali aquele típico jagunço de polícia, né? Então aqui, ó, olha a preocupação deles. Não porque... O problema não é o Alexandre de Moraes, é o Brasil que está sendo atacado. Não, o Brasil não está sendo atacado. É o Alexandre de Moraes que está sendo criticado no final das contas e com muita justiça. E muita gente, mesmo no governo, mesmo na esquerda, reconhece que tem problemas com a atuação do Alexandre de Moraes. Essa atuação do Alexandre de Moraes é questionada por um monte de gente lá dentro, né? Aqui, ó. Olha o desespero dos caras. Olha o nível do desespero dos caras. Houve um tempo em que a afronta se lavava com sangue. Não porque o Brasil tem que entrar em guerra com os Estados Unidos, que é uma afronta. Olha o nível de desespero deste pessoal, meu amigo. A honra ultrajada exige reparação imediata, e essa lógica imperava entre nações soberanas, com sua dignidade era colocada em xeque. Quando um país ameaçava o outro, tinha guerra. É isso daí, Brasil. Compra guerra com os Estados Unidos. O cara tá sugerindo isso mesmo, cara. Caralho, bicho. Esse pessoal tá delirando tanto, cara. Mas os tempos mudaram para alguns, né? Alguns dias o Brasil foi alvo de uma afronta insuportável, de dimensões diplomáticas e institucionais alarmantes e não sei o que lá. O secretário de Estado americano alegou ser muito provável que o Alexandre de Moraes, integrante da mais alta corte do judiciário brasileiro, que desrespeitou a Constituição brasileira, que está perseguindo a oposição no Brasil, que está perseguindo um monte de cidadão, pessoas que escreveram estátua com batom, escreveram com batom na estátua, estão sendo presas por 14 anos de cadeia. Um cara, um jagunço de merda, para ser chamado de ser humano tinha que evoluir muito ainda, e que é juiz da Suprema Corte, está lá na Suprema Corte. Esse cara tem que ser punido. O problema que está acontecendo aqui é porque justamente esse pessoal estava contando com isso. Lembra o contexto da coisa. A esquerda já percebeu que perdeu corações e mentes da população brasileira. Eles não conseguem mais controlar a população brasileira através do convencimento, através da palavra. E estão indo pelo caminho mais fácil da intimidação, da agressão, da coação. E aí que eu falo para vocês, esse pessoal tá querendo briga, não que temos que entrar em guerra com os Estados Unidos, cara, você consegue ver isso daqui? A sanção mencionada carrega implicações profundas e não apenas simbólicas e materiais, congelamento de bens da jurisdição americana, bloqueio de cartões de crédito, o cara chorando aqui, né? E aí, de novo, repara que o que eles estão falando aqui, eles querem dizer que isso é uma afronta ao Brasil, sendo que não tem absolutamente nada no Brasil que essa medida tome, ou seja,
Tudo que os Estados Unidos pode fazer com a lei Magnitsky refere-se a empresas americanas, à jurisdição americana. Ah, mas por que ele não pode ter cartão de crédito aqui no Brasil? Porque as empresas brasileiras gostam de fazer negócio com os americanos. Se as empresas brasileiras quiserem parar de fazer negócio com os Estados Unidos e passar a integrar a órbita do Putin, da Rússia, elas podem fazer isso. Agora, eu só aviso para vocês o seguinte, olha como é que está a situação econômica da Rússia lá, olha como é que está a situação econômica da China lá. Estão pré-falimentares no final das contas, né? Ai, que absurdo é isso, como é que pode, não sei o que lá, a afronta tem que ser lavada com sangue, temos que invadir os Estados Unidos. Você entendeu o absurdo desse pessoal aqui? Olha só, Hugo Albuquerque, postura do Brasil diante de ameaças de Trump deve ser firme. Declara guerra, Lula. Invada o Texas. Bota lá, acredite no seu potencial, Lula. Bota a Marinha Brasileira para ir lá invadir a Flórida. Eu vou te falar um negócio, o que esse pessoal acha que o Brasil vai fazer? Eles não têm o que fazer. Olha só, os Estados Unidos, é verdade, o Brasil é um parceiro importante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode cortar relações comerciais, por exemplo. Vai ser ruim para os Estados Unidos? Vai ser muito ruim para os Estados Unidos. Os Estados Unidos compram um monte de coisa do Brasil. O problema é que vai ser muito pior para o Brasil. O Brasil tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. E esse pessoal sabe disso. Esse pessoal sabe, eles estão nessa briga toda aqui, todo mundo latino. É o desespero de cão que late muito porque sabe que não pode morder. Então estão nessa latição toda aqui porque eles sabem que não tem como morder, meu amigo. Eles não têm o que fazer. Essa é a conta deles. Ah, se os Estados Unidos fechar o Brasil igual fechou a Venezuela e Cuba, vai acontecer com o Brasil muito pior do que Venezuela e Cuba no final das contas. Aqui, ó. Brasil adverte Estados Unidos que sanções amorais serão um desastre nas relações bilaterais. O Brasil vai escrever uma nota muito contundente contra os Estados Unidos, mas vai criticar muito duramente. Vai ser uma coisa incrível, porque não pode fazer nada além disso. O que eles estão latindo muito assim, exatamente porque sabem que não podem morder. Não tem o que morder, eles não conseguem. É um cachorrinho desse tamanhozinho assim, vendo um mastodonte, né? Se o cachorrinho mordeu o mastodonte nem sente. O cachorrinho morre, o mastodonte nem sente, né? Aqui, ó. Eduardo Bolsonaro precisa respeitar o Brasil, diz o Márcio Gério. Quem é Márcio Gério? Nem sequer esse cara. Vice-líder do governo Lula na Câmara. Não, porque o Eduardo Bolsonaro, estão dizendo que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, estão direcionando a punição, eles vão ameaçar prender o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, por conta dessa história. Isso só vai deixar cada vez mais claro o absurdo que está acontecendo. Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, isso daqui eles estão latindo tanto assim, porque eles não conseguem morder, meu amigo. É aquele cachorro que late, porque sabe que morder não vai morder, então não vai conseguir fazer nada. Se o Trump fizer a sanção, eles vão lá, vão descartar o Alexandre de Moraes, vão inventar um assédio sexual contra o Alexandre de Moraes lá, tirar o cara do STF e pronto, e resolver o problema. Vai ser o único jeito, não tem outra alternativa, né? Aqui, ó. Conselho de Direitos Humanos diz que sanções amorais seriam grave afronta sem precedente. Ah, quer dizer que perseguir as pessoas sem devido processo legal não é afronta, segundo os direitos humanos. Ah, que calar as pessoas, limitar a liberdade de expressão não é afronta, segundo os direitos humanos. Ah, porque prender o Felipe Martins por meses sem nenhuma acusação, sem nada, isso não é afronta. Prender o Braga Neto por meses e meses a fio não é nenhuma afronta. Mas sanções contra o Alexandre de Moraes é uma afronta. Como eles ousam fazer isso e coisa e tal. Esse Conselho de Direitos Humanos aqui, do Lula, tá? Do governo Lula. É lógico que eles vão fazer isso. Eles estão desesperados, meu amigo. Esse é o meu ponto aqui. O pessoal está desesperado, está latindo pra caramba, porque sabe que não vai ter como morder. Não tem o que fazer, estão tentando ganhar a briga no grito. E não vão conseguir, meu amigo. Os Estados Unidos está acostumado com isso. Você acha que o pessoal da Venezuela não latiu pra caramba também? Você acha que o pessoal de Cuba não latiu pra caramba também? Você acha que o pessoal da Rússia não latiu pra caramba também? Esse pessoal late pra caramba mesmo. Eles sabem que não podem morder, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai invadir os Estados Unidos? Vai lá, porra, boa sorte. Bota aí o exército brasileiro para invadir os Estados Unidos. Manda a Marinha Brasileira invadir a Flórida lá. Vamos ver o que vai dar isso daí, né? Aqui, ó, grave afronta sem precedentes e não sei o que lá. E, pô, tá chorando aqui pra mim. Que absurdo. Tadinho do Xandão. Ele tá sendo alvo de uma apreensão absurda de dinheiro e coisa só porque ele ignorou a Constituição brasileira, achou que era Deus, que era o Deus Sol aqui no Brasil, que podia mandar em tudo, perseguir quem ele quisesse, fazer as coisas ao arrepio da lei. Só por isso estão aplicando sanções nele.
esse desespero todo do pessoal é isso, né? Mas como eu falei para vocês, eles estavam meio que comprando essa coisa toda. Eles queriam esse confronto com os Estados Unidos, mas eles queriam esse confronto com os Estados Unidos porque eles esperavam o efeito Canadá. O que eles devem ter visto agora é que eles já perceberam, como eu falei aqui no vídeo, que não vai ter esse efeito, porque lá no Canadá teve esse caso exatamente porque foi sanção contra o país foi sancionado. E o Trump ainda ficou brincando com aquele negócio de que o Canadá ia ser o 51º estado e coisa e tal. Aparentemente o Trump percebeu que isso não pega bem, melhor não fazer isso, né? E no Brasil eles estão fazendo o correto, não estão fazendo nada de anexar o Brasil, nem de nada. Tem um monte de gente querendo colocar como se o Brasil quisesse invadir Fernando de Noronha e Natal. Eu fiz um vídeo sobre isso alguns dias atrás, mas isso é o próprio pessoal da esquerda inventando essa fake news, porque, de novo, eles querem ver os Estados Unidos como uma ameaça, só que não é. Os Estados Unidos está sancionando o Alexandre de Moraes, e por um motivo muito simples, pela questão da liberdade de expressão. Não é nem a ver com Bolsonaro, não tem nem a ver com Bolsonaro nem nada, né? Aqui, ó, o pessoal tá ameaçando aqui, ó, Polícia Federal prepara uma surpresa indigesta pro Eduardo Bolsonaro no inquérito sobre a conspiração, porque vai ser o Fábio Shor que vai investigar o Eduardo Bolsonaro. O Fábio Shor vai fazer o quê? Vai pegar um avião e vai lá para os Estados Unidos para prender o Eduardo Bolsonaro? É isso, o fórum? O pessoal tá desesperado, cara. Eles não falam coisa com coisa. Olha só aqui, ó. O Eduardo, que é um escrivão da PF, ameaçou agentes que possam cumprir mandatos. Apenas 3 ministros do Supremo não são alvo de pedido de sanção pelo filho de Bolsonaro. E esse pessoal coloca como se ele mandasse no Estado americano. Não, ele não manda nos Estados Unidos. Quem está tomando essa decisão de sancionar é o governo Trump, é os Estados Unidos, né? Ele não está fazendo isso, não é ele que está fazendo esse tipo de coisa. Ele está apresentando as provas, e são provas convincentes. E muita gente aqui no Brasil concorda que essa coisa realmente tem um fundo de verdade. O Alexandre de Moraes fez merda pra caramba. Querer prender Bolsonaro, todo mundo quer lá na elite aristocrática socialista de Brasília, mas o pessoal lá já está sabendo que o Alexandre de Moraes andou cometendo muitos erros, né? Que politicamente esse troço vai ser um lixo, né? Aqui, ó, os policiais federais que porventura vinham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes para achacar, extorquir Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira dos norte-americanos. E é verdade, evidentemente que isso vai acontecer, né? Aí não, mas, porém, o pessoal já falou que vai botar o Fábio Shor para fazer essa investigação, e que isso é o ruim aqui. Aqui, ó. Após a decisão de Moraes na determinação da abertura do inquérito, a cúpula da PF se reuniu e decidiu manter a mesma equipe que investigou a organização criminosa golpista. Por que isso? Porque eles não têm outros, os outros não querem atender isso daí. O Fábio Shor já está fudido, ele já sabe que ele já está ferrado. Então não tem alternativa do que apostar no Alexandre de Moraes. O resto do pessoal não quer fazer mais nada disso. A Polícia Federal, é lógico, ninguém é maluco de se meter nessa arapuca de graça, né? Então vão usar a mesma equipe que já está agora. E a equipe vai fazer o quê? Eles podem ameaçar o Bolsonaro que está aqui, o Flávio Bolsonaro, outros filhos do Bolsonaro, a família Bolsonaro aqui, mas isso só vai explicitar o absurdo da coisa que é a injustiça aqui no Brasil. O Eduardo Bolsonaro, eles vão fazer o quê? Vão lá nos Estados Unidos, vão pegar um avião e vão lá? Vai lá, Fábio Shor. Eu aconselho que você vá, vai ser divertido pra caramba tu ver tu lá nos Estados Unidos resolvendo esse problema, né? Ou seja, no final das contas, isso aqui tudo mostra o desespero desse pessoal. Eles estão vendo, estão latindo pra caramba, porque sabem que não pode morder, né? Ai, que não, vamos entrar em guerra. Essa aqui foi ótima, essa de entrar em guerra com os Estados Unidos, eu achei linda isso. Vamos lá, vai lá, Exército Brasileiro. Confie no seu potencial. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.